Vamos analisar essas duas empunhaduras aqui, tá bom? Não é a fim de crítica, não é a fim de nada, é só de análise, tá bom? Justamente a análise. Vamos lá. Olha a estabilidade, olha o desvio radial, a oscilação, certo? Olha a força para manter a estabilidade aqui. Na hora do disparo, ela aumenta, tá vendo? Percebe que o recrutamento muscular aqui nessa posição aqui, ó, nessa porção aqui que trabalha mais a extensão, ela aumenta abruptamente e vai diminuindo, justamente para se contrapor ao processo de flexão, tá? De punho. Conseguem ver? Beleza? Agora olha essa aqui, a firmeza que ele tem. Olha o trabalho aqui, ó, da musculatura, o mínimo que ela oscila, percebe? Aí você vai me falar, são atiradores diferentes? Não, é o mesmo atirador, em posições diferentes. Aqui ele inclinou o tronco para a lateral, deitou a arma, e aqui ele manteve o alinhamento da arma um pouco maior, beleza? Então, o posicionamento do corpo como um todo também afeta. Posição de ombro, tudo que a gente já falou, tá bom? Mas olha aí os desvios, eles vão acontecer, tá? A ideia é trabalhar a musculatura para evitar o máximo. Pode, esse tempo aqui do recorte do vídeo, né? Esse tempo, ele era antes desse tempo. Pode ser que nos disparos, né? Desse aqui já também despertou, aqui a gente faz aqueles disparos para aquecer, né? Então, para se relembrar da ativação muscular e tudo, né? Pode ser que nesse período aqui tenha sido os primeiros disparos e a musculatura ainda precisava se meio que despertar, digamos assim, né? E aqui, já depois de ter calibrado ali aquela tensão de força, aquele gesto, ele já tem a melhor estabilidade também, tá? Lembra aquele preparo, né, que a gente até brinca assim de, pega uma caixa vazia, aí fala, caramba, tá pesado, segura aqui, quando a pessoa vai segurar, ela dá um salavanco, né? Porque a expectativa é diferente. Então, talvez a expectativa aqui não era tão grande e foi pego de surpresa e aí aumentou aqui o desalinhamento. Aqui não, tá? E aí nós vamos para essa parte final aqui da aula, dar só informação mesmo, tá? De músculos. Depois eu vou mandar esse material para vocês. Vocês vão ter acesso a esses nomes aqui. Alguns eu coloquei origem, seção, outros eu não coloquei, tá bom? É mais termos didáticos. Então, se a gente for analisar aqui, ó, o movimento de flexão de punho, é esse movimento, tá? Beleza. A gente vê aqui, ó, nessa musculatura, já que nesse flexor superficial dos dedos, nós temos a massa muscular aqui, no antebraço, e uma projeção de tendões projetando lá para o dedo. Então, ó, percebe esse tendão aqui, ó, ele perpassa pelo carpo, pelos ossos do carpo, vem para os metacarpos, vem para a falange, né? E se insere aqui. Então, ele faz flexão de punho e dedo. Então, quando eu faço uma flexão de dedo, a depender do nível de intensidade de contração desse dedo, eu vou ter um aumento de recrutamento muscular e eu vou desviar o meu punho. Então, eu já tenho uma massa muscular gigantesca que, além de fazer flexão do dedo, além de fazer a flexão
dos dedos faz a flexão de punho. Então, mesmo o flexor que ativa o gatilho, um deles, né, também faz, é, também faz a flexão de punho. Então, dependendo da intensidade de contração, ou seja, da quantidade de recrutamento muscular, de unidades motoras recrutadas aqui, eu vou ter, pelo recrutamento de acionamento do gatilho, já uma tendência à flexão de punho, porque vou contrair na mesma musculatura. Beleza, Luiz? Pô, nesse caso aí, a gente, até o pensamento anterior, aquilo que o Wesley falou, a gente vai ficando melhor na demanda, né? A gente não vai se especializar na parte física, não, mas vai ficando melhor na demanda, vai discutindo mais. É, teve uma época preocupado com esse isolamento do dedo do gatilho, mesmo fazendo força com os outros três, né? O punho está travado e esse dedo aqui não contaminar os outros músculos. Trabalhar ele isoladamente e trabalhar os três isoladamente, tentando manter ele reto, isso traria algum benefício? O alicatezinho, eu pegava o alicate, em vez de fazer só com os quatro dedos, tinha hora que eu fazia só com ele, e segurando a minha mão aqui embaixo, o alicate aqui em cima e segurando a mão aqui embaixo, para eu estar fazendo ele e estar vendo que eu não estou apertando. E de vez em quando eu fazia o contrário, eu isolava ele, botava o alicate para baixo, deixava ele fixo e fazia a força aqui. Esse tipo de trabalho, nesse tipo de musculatura aí, que eu não tinha nem ideia como era, né? Agora que eu estou tendo durante esse curso, faz algum sentido? Faz sim. Aí a pergunta é, aí eu te devolvo a pergunta, faz sentido no quê? Agora lascou, né? Não, no sentido do que eu estaria desenvolvendo mais a independência do músculo que aciona o gatilho. E os outros está travado. E o gatilho eu poder estar fazendo ele sem estar contaminando aqui, né? Isso é Principalmente a quando eu que coloco nível? muita força. Isso é a que nível? A que nível? Nível de estar fazendo bastante força e, mesmo com bastante força, eu consegui deixar ele isolado. Porque sem força, não é tão difícil de isolar. O problema maior de isolar é quando você coloca força nessa. Aí agora eu estou entendendo. Você coloca força numa musculatura inteira e sai uma dela aí, sai essa pro dedo, né? Ela está no meio dessas todas que você colocou toda essa força. E aí mexer só esse Isso aí. dedo sem contaminar. A nível de controle motor. Entendeu? Isso é controle de movimento. Por isso que o treinamento do controle do movimento é importante. Aquela matéria lá, né? Controle motor. Tudo é controle motor. Para É, flexionar o dedo, claro que a gente vai ter musculatura também interna ali e tal. Mas você vê que um importante flexor de dedos e punho tem uma massa muscular gigante e ele projeta 4 tendões para os 4 dedos. Então você já está contraindo para manter o cabo da arma firme e ainda tem que vir contrair uma porção, uma fatia dele com maior detalhe e controle. Segmentar esse, porque se a gente for olhar aqui no desenho esquemático, né, quando vocês pegarem, você vai ver que o cara que desenhou fez até um desenho bacana, fez uns risquinhos mostrando assim mais ou menos umas divisões, né? Mas se você pegar a musculatura, parece que é tudo a mesma coisa, né? Então, é, quando você faz esse controle, a representatividade do número de placas motoras que vão recrutar as fibras musculares são diferentes. E esse caminho a nível neural é quem faz a diferença, entendeu? Então faz todo o sentido você fazer esse trabalho. Essa dosagem aí entra com recursos, né, para você dosar força e tudo. Aí a criatividade é quem vai te limitar. Mas existe sim essa diferença, isso é extremamente importante. Esse tipo de treinamento é extremamente importante. Basta adicionar um detalhe. Se eu pego aquele aparelhinho de apertar, né,
de digital e tudo, e vou fazer, aqui eu tenho que me imaginar puxando um gatilho. Porque se eu não me imaginar puxando o gatilho, não serve para nada aquele movimento. Então eu tenho que, aliado com a prática física, ter uma prática mental.